Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, boa tarde, não sei se é boa tarde ou é boa noite. Estamos começando. Fala para mim se o áudio tá legal aí. Tudo bom? Beleza, Vitor? Boa noite, boa E tarde, aí, não boa sei. noite. Boa noite já, né? Tudo jóia? Tudo certo. Então tá bom. É, o pessoal já tá entrando aí. Você tá me ouvindo legal, Vitor? Tá legal? Tô ouvindo bem você. E você? Tá me Tá, ouvindo? tranquilo. Legal. Vamos começar então. Boa noite para todo mundo, pessoal que está entrando aí. Vai mandando um alô aí, vai mandando as perguntas, as dúvidas que vocês têm. A gente vai tentar sanar todas essas dúvidas e explicar um pouquinho como está sendo o trâmite da aprovação desse novo Fundeb. Eu pedi para o Vitor se apresentar. Se apresenta aí, Vitor. Fala da sua formação, seu trabalho, por favor. Bom, boa noite aí. Primeiro, agradecer aí o convite que você fez, né? Boa noite para todo mundo que já está acompanhando também. Eu sou psicólogo, e eu divulgo e apoio bastante essa questão do Fundeb já há algum tempo, acompanho, né? Isso, que é algo muito importante para a educação do país no geral e também tem um pouco da importância acerca da psicologia. Sim. Eu fui conselheiro tutelar por um mandato e no primeiro biênio do meu mandato eu fui o representante do Conselho Tutelar dentro do Conselho do Fundeb da cidade de Socorro, né, do Conselho Municipal do Fundeb. Ali eu aprendi um pouco do orçamento da educação e de como funcionava o Fundeb até então. Quando, quando veio a notícia da aprovação, né, porque o Fundeb ia vencer em dezembro desse ano, de 2020, então quando veio a notícia da aprovação da PEC, isso foi uma alegria grande, porque é um compromisso com a educação, um compromisso com as crianças e também com os profissionais envolvidos, né? Sem dúvida. O Fundeb ele surgiu em 2007, né? E tinha essa característica aí de ter esse prazo de validade, né? Até o ano de 2020, dezembro, né? Então era muito urgente que se tratasse dessa PEC, né? Que estava desde 2015 aí em discussão, para que não deixe os estados, os municípios sem esse investimento aí na educação. Sim. Fundeb é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, né? Para quem não sabe. É um fundo, trata-se do financiamento da educação do setor público. Né? Por lei, todo município tem obrigação de gastar o mínimo de 25% do seu orçamento total com a educação. Alguns municípios que arrecadam mais com imposto conseguem gastar, outros municípios que arrecadam menos não conseguem essa proeza. Então, o Fundeb vem para suprir as necessidades dos estados e municípios com mais carência, para que, cada aluno tenha o mínimo de investimento possível e que isso seja geral em termos de Brasil, né? Que todo aluno que matriculado no Brasil tenha o mesmo investimento, o mesmo valor de investimento em todos os lugares. Exatamente. Ele arca atualmente com 60% do orçamento destinado para a educação pública básica no Brasil, né? É do Fundeb. A gente está falando aí de 40 milhões, mais de 40 milhões de alunos, né? Existe também municípios que dependem exclusivamente do Fundeb, né? Você fala em 60%, mas tem muito município que é muito carente, muito pobre, em regiões que necessitam muito e dependem quase que exclusivamente do Fundeb praticamente.
Sim. Como funciona esse financiamento, né? Então, o dinheiro entra na conta das prefeituras, dos estados, através do parcelamento do imposto que a gente paga. Então, entra através do IPVA, do IPTU, todos esses impostos que ICMS. entram, ICMS, isso, todos esses impostos que entram na conta do governo, uma parcela dele vai para o Fundeb. E aí cria-se esse fundo do desenvolvimento da educação básica. Acontece que, dividido esse valor por número de alunos, antigamente tinha que dar o valor de aproximadamente, até hoje, R$ 3.400 por aluno por ano, né? Com essa nova redação que foi aprovada na Câmara dos Deputados e que agora está em trâmite no Senado, esse valor vai subir para R$ 5.500, mais ou menos. Um pouco mais até, né? 5.500 e poucos reais por aluno por ano. Ou seja, investimento quase que dobra. E o município que não consegue chegar nesse valor aumenta a parcela do governo federal bancando esse valor para que seja uniforme. Exato, esse foi o grande ponto de discussão e que mais dificultou, né, o motivo pelo qual essa PEC ficou aí desde 2015 já está em discussão, né. O valor é de 3.600, né, 3.700 em algumas fontes, e já vai até 2026, ou seja, gradativamente ele vai aumentar até chegar ao valor de 5.700. No ano que vem já vai para 4.600, no ano que vem. O plano vai subindo aí até 2026, né? Esse valor de 5.500 é para 2026. Exatamente, então, é porque Desculpa. O plano vai escalonando aí, coisa de 1,5%, 2% ao ano, até chegar em 2026 e bater R$ 5.500. As negociações foram nesse sentido, né? A primeira proposta foi de aumentar, porque o Fundeb ele é composto por 90% dos estados e municípios e 10% do governo federal. Né? Então a primeira proposta foi de aumentar de 10% para 40% do governo federal, que não foi aceito e até travou um pouco a negociação. Chegaram num consenso que aumentar de 10% para 23% gradativamente seria o mais viável. Então até 2023, até 2026 vai ser de 23%, já no ano que vem vai aumentar de 10% para 12%, o que vai possibilitar aumentar também esse valor por aluno por ano, né, que você falou. Sim, sim. E legal porque trata-se, o Fundeb tinha como você falou, ele foi lançado lá em 2006, 2007, né? Foi homologado em 2007 e ele tinha um prazo de validade que vencia em dezembro de 2020. E aí o que foi feito foi uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, e que agora o Fundeb passa a ser constitucional, passa a vigorar na Constituição do Brasil. Isso se aprovado no Senado, né? Já foi aprovado na Câmara dos Deputados, agora vai para o Senado, precisa ser aprovado em duas discussões e votações, para aí sim ser promulgado e se tornar parte da Constituição do Brasil. Ontem eu acho que o relator da comissão no Senado manteve o texto, não mudou o texto, mas agora sobe para plenário e lá pode ser que tenha mais emendas. Né? Tomara que não mexa tanto no texto e aprove ele como foi aprovado na Câmara. Né? Porque o texto está muito legal, não pesa para a União, não pesa para a Federação e acaba escalonando a cada ano a subida desse valor. Isso aí, é uma das principais evoluções em relação ao novo Fundeb, né? Esse fator dele ser permanente, né? Ou seja, não vai haver mais esse perigo dele ser extinto, né? Como aconteceu agora, porque já estamos atrasados para colocar isso aí em pauta, né?
depois de passar pelo Senado, ainda tem a lei de regulamentação, que tem que ser votada também, para que a coisa entre em prática, né, mesmo. Então, ele sendo permanente, vai ser uma vitória muito grande, eu acho, aí para a educação. Né? O Sim. governo sempre tenta negociar em situações que sejam melhores para ele, né? Essa diminuição, aumento do prazo, diminuição da porcentagem de contribuição, né? Pediu, até tentou negociar aí uma votação para 2021, mas seria muito prejuízo, porque só entraria em vigor daí em 2022. Ou seja, a Ficaria um gente ano ia ter um inteiro sem, vácuo né? de um ano inteiro sem a obrigação do Estado aplicar esse investimento que a gente está falando de bilhões, né? E se a gente contar com esse ano aqui, que tem pandemia, que já está tendo um prejuízo grande, né? Se ficasse mais um ano sem, ia ser desastroso mesmo, né? A deputada Dorinha, né, a professora Dorinha, que é a relatora da Câmara, ela mesma alertou que fechamento de escola na certa, né? Porque existem Com muitas certeza. áreas muito carentes que não vão ter condição nenhuma. Até porque esse dinheiro do Fundeb serve para pagar toda a folha de pagamento dos profissionais envolvidos, né? Não é só investimento na educação, na pedagogia ali do aluno. Tem salário de professor, tem salário de diretor, de faxineiro, de merendeiro. Todos os profissionais que estão dentro da pasta da educação, esse dinheiro do Fundeb serve também para isso, além de infraestrutura. Exatamente, além da infraestrutura. Né? Um dos pontos muito importantes também desse novo Fundeb, né, é a melhora no método que vai ser feita a redistribuição da renda, né. O antigo Fundeb ele contava com uma distribuição quase que exclusiva para os estados mais carentes e para os municípios mais necessitados, né, do norte e do nordeste. Porém, também existem cidades muito pobres também no restante do país, né? Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, todos esses lugares também têm lugares tem cidades que têm essa necessidade dessa complementação do governo federal. E com a melhora no método de redistribuição, isso vai ser possibilitado, né? Então, existem escolas que não recebem exclusivamente por fazer parte de um estado mais rico, não recebem a complementação da União. Isso vai deixar de acontecer. Então vai ser um método mais abrangente, né? Até no Todos pela Educação, que é um site de uma organização pela educação, mostra um desenho bem interessante, onde você vê que só a parte de cima, norte e nordeste do Brasil estava recebendo essa complementação ativamente. Ao que o novo Fundeb vai manter esse, né, claro, e ainda vai expandir para outros lugares. Aí vai mudar muito a desigualdade e vai aumentar muito o valor do investimento por aluno por ano, né? Que ele chega a ter uma diferença de 2.000 para 19 em alguns lugares. Então não tem como o aluno que tem um investimento Por de base o número de 17 mil de alunos. diferença ter o mesmo desempenho, você está entendendo? Sim. Isso vai mudar Toma por muito. base e acaba distribuindo de uma forma melhor, né? Exatamente. É uma redução de desigualdade legal, né? muito importante. Sim. Quando a gente fala assim de municípios mais pobres e municípios com mais dinheiro, o ciclo orçamentário que funciona dentro do setor público é regido por 3 leis. O PPA, LDO e LOA. PPA é o Plano Plurianual. LDA, Lei de Diretrizes Orçamentárias. E o LOA, a Lei Orçamentária Anual. Né? Essas três leis são de particularidade do Poder Executivo. Então, quem faz essas 3 leis, faz a distribuição do orçamento, é o prefeito. Né? O prefeito faz essa distribuição de orçamento e manda para a Câmara. Os vereadores não têm o poder
de colocar essa lei em votação. Tem o poder de modificar algumas coisas através de emenda, e que aí é feita através de audiências públicas, e que a população precisa estar presente, e que geralmente não está, né? Então, um alerta aí para os profissionais da educação, principalmente, né? Quando tiver audiência pública de PPA, LDO e LOA, compareça, converse com o seu vereador, peça a emenda que você quer, porque depois não adianta ficar reclamando que não tem dinheiro para trabalhar, que não tem dinheiro para isso. Então, essas 3 leis são importantíssimas, regem o orçamento do município para o ano seguinte, né? E os vereadores têm o poder de fazer emenda para mexer nesse orçamento, né? Às vezes o prefeito colocou lá um item no orçamento da educação que talvez não seja tão primordial na visão dos profissionais. E quem vão trabalhar são eles, né? Então, o vereador tem o poder de mexer nesse orçamento através de emenda e readequar esse valor ou o investimento do jeito que os profissionais querem. Você tocou num ponto importante, interessante, né? Que é a participação da população em geral, né? Acho que todo mundo tem que ficar sempre com o olho aberto nisso, né? Porque não é só ir lá e votar, né? Tem que acompanhar, né, o trabalho. A educação é algo primordial para a nossa sociedade, enquanto democracia, permanecer em pé, né? Uma coisa básica. E ela se evolui a longo prazo. Então, o que é feito na educação básica vai refletir lá na frente, né? Hoje, se a gente pegar hoje o orçamento que Socorro tem, tá? O Socorro tem um orçamento hoje de mais ou menos 111 milhões anual, tá? Pegando a lei de obrigatoriedade, 25% desse valor é obrigado a ser investido em educação, né? Isso gera quase 27 milhões e alguma coisa, quase 28 milhões. Se a gente dividir esses 28 milhões por trimestres, vai dar 7 milhões por trimestre. Tá? E aí, nesses 7 milhões do trimestre, tem que sair a folha de pagamento de todos os funcionários da educação, professores, diretores, coordenadores, pessoal da limpeza, funcionários, todos aqueles que estão alocados no Departamento de Educação, na Secretaria de Educação, recebem com esse dinheiro. E aí o Fundeb entra e pode ser usado lá. Em 2016, quando eu fazia parte do conselho do Fundeb, o primeiro trimestre de 2016, o Fundeb tinha 9 milhões de gasto. Tá? Entre folha de pagamento, entre tudo. Então, a gente vê que uma cidade que nem Socorro, com 40 mil habitantes, tem um gasto enorme desse, você vê a importância do Fundeb, a importância da complementação que a União vai gerar e vai aumentar. Aí sim a gente consegue ver um futuro daqui 5 anos, 6 anos, com a educação alavancando e começando a dar uns passinhos mais à frente, né? Exatamente. O novo Fundeb tem muitas cláusulas que eu achei muito interessantes, assim, e como você disse também, esperar que não modifique muito lá no Senado, né, que consiga aprovar dessa maneira, que eu acho que ficou bom para todo mundo, né? Entre elas tem a cláusula que diz que 2,5 pontos percentuais vão ser, da União, vão ser destinados aos municípios que conseguirem atingir melhores resultados, né, melhor desempenho, que consigam evoluir o desempenho da educação em relação aos anos anteriores. Isso é uma forma de incentivar também, né,
o município e, bom, é só ganho para o município. Existem muitas correntes contrárias, né, por questões diversas, né, mas eu acho que, no geral, o Fundeb é muito valioso e é muito importante que ele seja aprovado dessa maneira que ele está sendo agora, porque vai ser uma garantia muito importante mesmo, né, muito especial. Sim. Acho que se você pegar hoje, se você fizer uma pesquisa hoje com a população, é, a maior demanda na parte da educação hoje acaba sendo ainda a questão das creches, né? Isso há muito tempo, há quase 10 anos. A maior demanda é a questão de creche, né? Por mais que faça, por mais que supra a demanda, passa 6 meses, um ano, já está fila e Defasado. fila para isso. O governo do estado ainda lançou um programa há um tempo atrás, onde Socorro foi contemplado com aquela creche do lado da prefeitura nova, né? Aquela creche é creche modelo do governo do estado. No Conisca, em Lindóia, ao lado, tem uma igualzinha. E o governo do estado tentou suprir a demanda, mas passa 2, 3 meses, passa 6 meses, já está lá em cima de novo, fila de espera, e não tem o que fazer. Lembrando que esse dinheiro do Fundeb é aplicado desde as creches até o EJA, que é a Escola de Jovens e Adultos, né? Agora, fazer uma pergunta para você. Na sua visão de psicólogo, como é que você enxerga a educação daqui 5, 10 anos? Olha, é um passo muito importante que está sendo tomado agora, nesse momento, né? Além de tudo isso que a gente falou, tem a possibilidade de se implementar uma lei de composição de equipe multiprofissional nas escolas, que é onde atinge não só a classe dos psicólogos, mas também do serviço social. Foi feito um acordo, né, entre os relatores na Câmara, que foi bem aceito, inclusive, porque tem uma lei de 2019, que é a Lei 13.935, que ela dispõe, eu vou até ler um pedacinho aqui dela só, que é o mais importante, né, que as redes públicas de educação básica contarão com serviços de psicologia e de serviço social para atender as necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação. Ou seja, deve ter um profissional pelo menos em cada escola. A gente sabe que vai demorar algum tempo, mas hoje, com essa aprovação, essa lei acabou entrando dentro do orçamento do Fundeb. Então, ficou acordado que uma parte do dinheiro, uma porcentagem do dinheiro que é destinado para remuneração dos professores, dos funcionários, vai ser destinada também para a remuneração dessa equipe multiprofissional de psicólogo e assistente social, sem que haja ônus para os professores. Também não adianta, né, compor uma profissão, colocar uma profissão ali, um profissional ali, e ainda diminuir o professor que já é tão desvalorizado e ganha tão mal assim, né, no geral. Então essa aprovação do novo Fundeb vai possibilitar implementar essa nova lei. Ou seja, é uma engrenagem, no fim das contas, que vai estar funcionando por muito mais amplo do que só apenas o dinheiro que vai chegar ali e vai ser gasto de qualquer maneira. Não, não é isso. Eles mudaram muitas questões. E uma delas é essa, né? A gente tem que lembrar também que o professor ele tem uma carga enorme, né, nas costas. A gente sabe bem, né? Nossas mães são professoras. E não é só lá dar aula e vai embora para sua casa tranquilinho, né? Muito trabalho mesmo. E eu acho que colocar uma equipe multiprofissional para dar apoio, para dar suporte, para acompanhar junto, para passar por aquilo juntos, também vai ser muito bom para os professores. E lógico, vai ser um ganho enorme para os estudantes, né? Que é o principal. A gente, nessa época que a gente está vivendo de pandemia, a gente fala tanto em desafogar o setor de saúde, que há anos atrás, quando nós entramos no Conselho Tutelar, quando nós tomamos posse no nosso mandato, existe uma lei de 2014, se eu não me engano, que necessitava de um psicólogo e um assistente social dentro do Conselho Tutelar.
não para fazer atendimento, mas para fazer uma triagem e orientações para as famílias que por lá passavam, né? Enfim, né, não conseguimos isso, até hoje o Conselho Tutelar não tem, mas esses dois profissionais lá dentro, com certeza desafogariam a demanda que o Conselho manda para a saúde em coisa de 80%. Com certeza, porque a demanda é muito alta, né? A gente precisava desafogar, precisava aplicar medidas de proteção, então as maior número de medidas de proteção eram encaminhadas ao psicólogo e acabava lotando a rede municipal, que se tivesse um profissional lá dentro fazendo uma triagem, orientação, poderia desafogar isso e os atendimentos na saúde ficarem mais com mais tempo, porque a gente sabe que atendimento psicológico é difícil de ter alta, né? Então, isso ajudaria muito. Então, a mesma coisa com o assistente social. Desafogaria muito o setor social municipal. Mas isso não foi estudado de uma forma legal. É realmente muito difícil, né? Sempre tem uma complicação mesmo, né? Você vê essa lei mesmo de dezembro de 2019 e só agora com o novo Fundeb que enxergaram a oportunidade, né? Tanto os conselhos de psicologia, que regulamenta também o serviço social, quanto outros órgãos vinculados à educação e à pedagogia, né? Enxergaram essa possibilidade de estar montando essa equipe multiprofissional, porque eles sabem que é muito difícil, como você falou aí, né? Mesmo tendo a lei, não é assim tão simples de fazer valer essa lei, de implementar essa lei. Agora temos essa oportunidade. A Paola aí, estou vendo um comentário, agregaria muito no aprendizado uma parceria entre professor e psicólogo. É bem isso mesmo. E respinga nos outros departamentos da sociedade, né? Na saúde, né? Principalmente, acho. Na assistência social, no conselho tutelar. Exatamente. Sim. Como é que você enxerga a atuação do setor de psicologia no auxílio ao atendimento, por exemplo, num conselho tutelar ou dentro de uma assistência social? A equipe multiprofissional formada é muito importante para acompanhar todo o desenvolvimento que está tendo dentro daquela escola, né? Isso também vai refletir, no fim das contas, naquele aumento, naquela melhora de desempenho, né, que é dito no Fundeb. Se você tem uma equipe multiprofissional atuando, você tem mais investimentos, né? Você tem mais profissionais ali zelando pelo bem-estar do aluno, pelo desenvolvimento, pelo desempenho, pela aprendizagem. Então, isso tudo vai favorecer para que exista um retorno maior até da União, né? Naquele sentido que possa evoluir. Eu só vejo assim, em alguns anos, você falou aí em 5, 6 anos, né? Eu acho que é por aí que vai ter um salto significativo, né? Com esse novo Fundeb. E como seria o atendimento psicológico nas escolas? A gente sabe que não seria clínico, né? Não tratariam os casos, mas como seria isso? Deveria ter um segmento da política pública de educação, né? Seria importante acompanhar não um atendimento clínico. A gente sabe que isso acontece às vezes, sabe? O atendimento clínico ele pode existir na escola, mas não é um atendimento individual. O trabalho do psicólogo vai mais em conjunto mesmo, com o professor, com os profissionais da pedagogia, serviço social, para que esteja acompanhando o aluno e sanando alguns problemas, né, que podem surgir. Você trabalhou no conselho tutelar, você deve, né, ter visto muitas questões que são do serviço social, que são da psicologia, e que não tem um profissional para atender lá, ou tem um profissional na rede toda, e esse profissional não consegue, Exato. Não tem como, é humanamente impossível atender isso aí. Até perigoso, porque eu acho que às vezes até respinga naqueles que conseguem ser atendidos, né? Como é uma pessoa só, essa pessoa sozinha, ela vai acabar atendendo pouco e atendendo mal.
Então, é um dinheiro mal gasto, é feito meio de cabeça para baixo mesmo. Com esse profissional E dentro, o acompanhamento pedagógico pode melhorar muito, né? Principalmente os profissionais da psicologia que têm conhecimento de atendimento infantil, né? Isso vai ser primordial mesmo para melhora. e eu vou um pouquinho além, porque eu acho que o principal local de que precisava de psicólogos trabalhando seria na área da educação, dentro da escola. A criança passa mais tempo dentro da escola do que dentro da casa com a família, né? Então, ela confia muito mais no professor e com quem ela convive dentro da escola do que com a família. Então, o que acontecia muito quando a gente estava no conselho tutelar? A criança relatava problemas, até assédio, abuso, relatava tudo dentro da escola. E aí, não havia profissionais capacitados para ouvir aquela criança naquele primeiro momento, né? Depois veio a lei da escuta especializada, nós trouxemos para Socorro um curso sobre a escuta especializada, com um professor muito bom do Rio de Janeiro, mas a falta de profissionais ali dentro do setor acaba fazendo com que isso não seja viável. Então, ainda não temos profissionais especializados em escuta especializada em Socorro para poder encaminhar. E eu acho que profissionais como psicólogos poderiam ser esses agentes de uma primeira escuta, de uma única escuta, na verdade, né, para não ficar revitimizando a criança e poder auxiliar nas medidas de proteção que forem tomadas depois. Você vê o tamanho da dimensão da questão social que tem isso, né? É um problema muito preocupante isso aí, está em todo lugar, né? É uma situação que o serviço social pode prever, pode estar vendo, tanto o psicólogo também, e pode estar tomando as medidas cabíveis, né? E eu volto a dizer, é uma carga que está sobre o professor O professor tem que ser tudo, também. né? O professor tem que ser, Professor é tudo. tem que ser psicólogo, tem que ser tudo. É nutricionista, psicólogo, serviço social, de tudo um pouco. É Só bem, que, bem só assim que a mesmo. capacitação do professor não é para isso. Aí fica complicado. Para o professor, fica complicado para o aluno. Né? Tem um profissional E já designado para aquela função, para aquela problemática, né? Isso é importante. é primordial, né? Esperamos que com esse escalonamento do Fundeb aí até 2026, chegando num valor quase dobrado do que hoje, a gente consiga ter mais investimento na estrutura pedagógica da escola, né? Na estrutura de profissionais, né? Da interprofissionalidade ali, porque trabalhando em rede, acho que tudo fica mais fácil e os problemas são mais resolvidos. Eu acho que a cidade que fizer isso primeiro vai sair na frente como cidade modelo. Vai ser como cidade modelo de rede educacional, que é uma coisa que a gente não costuma ver, né? A gente vê todos os setores trabalhando em rede, entre eles, mas os setores de forma geral, a educação, a saúde, o social, eles trabalhando em rede entre eles, mas uma rede específica da educação dentro de cada escola, eu acho que isso é uma ideia que eu acho que a cidade que fizer isso sai na frente como cidade modelo em educação, e não adianta só ir atrás de evasão escolar e tentar colocar o aluno dentro da escola se ele não tem motivação para ficar lá, se ele não tem atendimento lá dentro, se ele não tem uma estrutura que receba ele e atenda a demanda que ele oferte lá.
É isso aí. Você imagina, né, o aluno que tem, né, como a gente estava falando agora há pouco, um valor de investimento tão pequeno assim, e o Estado só buscando punição, né, como você está falando aí, de evasão escolar, tem uma série de complicações na vida do indivíduo, né? Não tem motivação para ficar lá dentro, não tem estrutura mínima para ficar lá dentro. Isso aí realmente importa, né, também. Não é só a punição, não é só a ação que tem uma visão de remediar, né? É prevenir mesmo. Não, com certeza. E essa prevenção, sendo feita da forma correta e da forma profissional, ela tende a não ter recaídas, né? Então, eu acho que isso é importante demais. Sim, você vai causar Vitor, uma aproximação, né, do aluno sim, sim. com a escola. Criar afetividade, né? Cria um Quando não vínculo. tem isso. Essa semana a gente estava. Eu tenho um grupo lá de amigos do Karatê, que tem gente do Brasil inteiro, e a gente estava debatendo sobre pedagogia, sobre formas de ensino, e aí chegamos num consenso lá, depois de muita discussão, que sem afetividade não tem aprendizado. Né? Se o aluno não cria afetividade com o professor, ele não consegue aprender. Se ele cria uma barreira, ele não vai para frente. E até mesmo dentro do karatê, dentro do esporte, ele como aluno ou como atleta, né? Nessas duas formas. E aí, além de tudo isso, entra a parte da pedagogia e algumas partes que misturam, que o pessoal acaba misturando pedagogia com ideologia e acaba criando uma confusão que às vezes não é tão saudável para esse aluno, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é uma coisa complicada. Vitor, vamos lá, estamos com meia hora. Fala aí dos seus projetos, do seu trabalho, aonde você está atendendo, onde você vai atender, se você está em Socorro, se você não está. Voltando para Socorro agora, né? Estou em atendimento. Estou também divulgando esses assuntos pertinentes aí da área, né? Como você notou aí. E estou à disposição sempre, cara, também aí, quando você quiser falar sobre algum assunto desse. Fico feliz Legal. em conversar com você. Atendimento online, quem quiser pelo meu Instagram, entra em contato aí, pelo Linktree ali. E vamos lá. E, cara, eu queria também fazer um elogio aí por você estar fazendo essas lives, né? Tá sempre abordando esses assuntos tão importantes, Obrigado. né? Com relação aos direitos da criança e do adolescente, né? É muito bacana mesmo que você faça isso, né? Uma forma muito interessante de chamar a população para responsabilidade também, né? Que eu acho que todo mundo tem que Sim, estar com o olho bem aberto, né? obrigado. Quando eu aceitei ser candidato a conselheiro tutelar em 2015, teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim, ó, toma cuidado, hein, porque uma vez conselheiro, sempre conselheiro. Eu falei, não, não tem importância. E aí é um compromisso que eu assumi com as crianças, principalmente com as crianças de socorro, com as famílias de socorro, em levar, além de levar informação, em tentar ajudar de alguma forma, né? Porque se a gente ficar nesse mundo aqui de braço cruzado, vendo a coisa errada e não tentar ajudar, a gente não serve para nada aqui. Então, é uma forma que nessa pandemia e tudo, eu encontrei de ajudar, de fazer as lives, sempre focado mais nessa parte de criança e adolescente. Essa do Fundeb, quando eu vi que você estava estudando o Fundeb, que estava interessado, falei, é o Vitor. É o Vitor. Cara com formação para isso, com competência para discutir, e foi sensacional, cara. Queria agradecer você por ter aceito o convite
Para quem não sabe, o Vitor é meu amigo desde 8, 9 anos de idade, e faz muito tempo. Então, queria agradecer você. Foi show de bola, muita informação, muita coisa técnica que eu não sabia, que eu aprendi com você hoje e que quem assistiu junto com a gente também, com certeza, tomou um banho de conhecimento, de conteúdo aí. É isso aí, espero que tenha sido proveitoso mesmo para a maioria do pessoal aí que acompanhou. Valeu mesmo. Com certeza. Obrigado, vamos fazer mais vezes. Vou deixar essa live salva no meu feed lá do Instagram, vou subir para o YouTube também. E aí, quem quiser ter acesso, fica aí à vontade. Beleza? Boa noite, obrigado. Um abração. Valeu. Abraço. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado aí por todo mundo que compareceu. Valeu. Obrigado. Valeu.